Beta, ok? Então, gente, é isso. A gente vai finalizar finalmente o capítulo 2. Vamos finalizar também essas grandes navegações que a gente tá nadando aqui pelo mundo inteiro. O Miranha e o Pikachu estão brigando aqui, eu não sei porquê, mas o Snoopy tá conosco nessa viagem, ó, comandando o bondinho por mais essa experiência. Então, Berg, chama a vinheta! Então, pra gente finalizar esse assunto, a gente vai acompanhando aqui a partir da página 32, tá? Do livro 3, capítulo 2, 32, sentiram aí? Olha que coincidência, né? Percebi isso. E a gente vai finalizar então tudo isso, né? A gente já viu os europeus indo pra América, a gente já viu os europeus passando pela África, a gente já viu os reinos da África, a gente tá vendo agora o quê? Vamos pra Ásia, né? Foi o que faltou. A Oceania ainda não era conhecida, a Antártica menos, né? Só gelo. Então, os europeus giraram nesse seu barquinho por todo o planeta, né? A gente vai chegar agora pela Ásia, finalizando esse assunto, né? Finalizando tudo isso. E vamos lá, tá? Começando então pela Índia, claro, e a China, né? Que seriam justamente esses locais da Ásia, né? Fala Ásia, não vai pensar na Sibéria, não vai pensar lá na Rússia, não existia isso, né? Só existiam esses reinos antigos. A gente ainda tá aqui, se situando aqui na época, na história, sempre tem que se situar o local e o tempo, né? Local, geografia, mas o tempo também, então sempre é importante saber onde estamos, em que lugar, em que época. Nós estamos na Ásia, né? Já falei isso várias vezes. E estamos no século, ali pelo século XVI, 1500, né? Estamos por esse período aí das grandes navegações. E nessa época, né, desde a antiguidade, desde antes de Cristo, desde mil anos atrás, nessa época da Ásia, né, tudo que existia era justamente o pessoal da Índia, da China, esses povos mesmo, né? E isso perdurou por muito tempo, e é justamente esse povo que os portugueses vão encontrar, né, quando eles vão começar nas suas navegações. E mais, antes deles chegarem lá, eles sempre quiseram ir para lá. Eles sempre tiveram esse desejo de conhecer, do mesmo jeito que vocês hoje querem conhecer. O que, meu Deus? O fundo do oceano? Marte? Alguma outra dimensão? Stranger Things? Alguma coisa assim? Eles queriam conhecer o que tinha lá na Ásia, queriam conhecer esse universo todo, porque era exótico. Tá? Essa palavrinha aqui, Berg escreve aí, exótico. Era isso, tá? Então chamava muita atenção. Lembrando que esse vídeo é especial e profundo, importantíssimo, porque a Global tá chegando, né? Já tem Global, então a gente tem que se preparar para esse simulado, para dar dar tapa na cara dele e passarmos bem pelo simulado. Vai ter questões que vai sair daqui, né? Vai ter informações, com certeza. Então, era um mundo exótico, eles queriam conhecer isso, o que é que teria lá nesse mundão, né? E o que é que eles encontraram lá quando eles chegaram? Na página 33 a gente tem uma sequência de várias sérias informações, parágrafo em 2. Olha só, o que é que tinha tanto de produtos quando eles chegaram na Índia e quando eles conseguiram, né, levar para eles esses produtos? Cavalos da Pérsia, a seda, né? Porcelana da China, elefantes do Ceilão, né, que é no caso Sri Lanka, enxofre da Sumatra, que isso é uma ilha da Indonésia, escravos, ouro, entre outras coisas, né, etc. Quer dizer, já tem até escravidão, eles podiam comprar escravos, eles podiam estar lá na Índia, né, eles podiam, escravos de guerra, né, aquela coisa toda. Podiam comprar o ouro, que a gente viu que tinha também no Congo, então era um mercado realmente muito rico, muito frutífero, valia muito a pena encarar lá. E o que mais? Entre os condimentos vendidos, né, que eles estavam vendendo, eles estavam fazendo aquele troca-mercado, tudo isso que eles estavam encontrando nessas especiarias. Esse primeiro ponto eram mercados no geral, que eu falei agora, elefante, gente, ouro e tal. E o que eles podiam encontrar de especiarias? Lembrando que a palavra especiarias, escreve, é o que a gente mais vê, né, o que a gente mais fala, é o que os portugueses sempre foram atrás, que as especiarias eram aqueles temperos que vinham do Oriente, que todos os europeus queriam. Porque imagina você comer uma comida sem tempero, sem sal. É horrível. A gente come lá. Se você faz experiência, frita um ovo, não bota sal, já vai ser estranho. Imagina uma comida mais elaborada, um feijão, sei lá, uma pizza. É ruim, gente. Insoção é ruim. E não apenas o sal, mas os temperos em si, né? Que davam toda aquela agregação de sabores. E que tipo de temperos eles teriam? As especiarias. A gente tá vendo aqui no segundo parágrafo. Os condimentos vendidos, né, seriam cravo de moluscos, né, isso estava no arquipélagos da Índia, né, arquipélagos indonésio.
Isso, no caso, são aquelas ilhas da Indonésia, são essas ilhazinhas, vocês podem olhar até no mapa da página 32, essas ilhazinhas aí perto da Sumatra, Filipinas, aquela parte toda ali. Olha só, o que mais? O sândalo do Timor, a noz moscada da Banda, né, que seria outra ilha da Indonésia, canela do Ceilão e outras especiarias produzidas nos campos indianos, pimentas, açafrãos, e também tem o arroz e o algodão, né, que vinha lá da China. Então isso tudo eram os grandes mercados, as grandes mercadorias que não existiam lá na Europa, e eles pegavam daqui dessa nossa Índia-China, né? Esse aqui foi a Índia, tá? Primeiro ponto, a gente vê essa série de coisas, eles pegaram nesse mundo exótico da Índia. E a China? O que seria da China, então? Primeira coisa, quando chegaram na China, nesse período, a China não era a China vivia de dinastias, tá? Vamos lembrar isso. Dinastia é quando uma família toma conta por um bom tempo daquele reino, né? Existe o rei, e depois que o rei morre, vem o seu filho, depois o outro filho, né? O seu neto, e cada vez mais sucessivamente vão passando de geração em geração. Enquanto a gente estiver na mesma família, é uma dinastia. Sei lá, se a gente pegar a Laurinha, né? Laurinha Menezes, eu não sei. Ela seria, então, essa dinastia da família dela. Sei lá, os Menezes. Quando chegasse lá na frente, e a família do Gilberto, né? O Gilberto Lins, então, matava lá o pessoal da família de Laura e assumiu o comando. Então já virava a dinastia dos Lins, e aí durava um tempo. Então na China sempre rolava essa parada da dinastia. Sempre era uma família que passava muito tempo, né? Até que outra tentava tomar o poder, coisa do tipo. Dinastia Han, dinastia Qing, dinastia Yang, sempre esses nomes assim. Porém, nessa época não era uma dinastia chinesa, porque quem tomou o poder foi um mongol. E não é um mongol de mongoloide, né? O mongol é o povo, tá, gente? É os mongóis da Mongólia, né? Um país, né? Uma civilização. E o grande Gengis Khan, a gente já ouviu esse nome, né? Justamente o nome do líder mongol. O cara chegou lá e venceu, né? Passou pela muralha da China, passou por tudo, venceu os chineses, dominou tudo, aumentou seu império, pegando lá da parte leste, né? Da parte próxima da Ásia, da Europa, até pertinho do Japão, né? O Extremo Oriente. Pegou toda essa lapada da Ásia, gente, é gigantão. Dominou tudo, se tornou o maior império até então, né? O maior império existente. Superou o império de Ciro, lá da Pérsia, superou o império lá do Alexandre Grande, superou o império romano. Tá vendo? O maior que teve até então. Só vai depois perder para o império da Inglaterra, da rainha da Inglaterra, que dominou o mundo todo, praticamente. Então, quem estava no comando era o Gengis Khan. E apesar dele dominou tudo, né? E depois do Gengis Khan, nosso personagem da história aqui vai ser o seu neto, o Kublai Khan. Tá na página 34. Tem até uma fotinha dele bonitinha aí. Kublai Khan. Ele era o neto do Gengis Khan e ele estava no comando da China na época, né? Dominando todo esse território gigantão. Quem chegou nessa história junto com o Kublai Khan? Ele, João Vitor Santos, assistindo, no caso, Marco Polo, né? Assistindo a série, que João Vitor está interessado com Marco Polo. Marco Polo chegou com seu pai, com sua família, e ele foi lá, um explorador italiano, e ele foi lá conhecer o Oriente, né? Ele foi pela Rota da Seda, aquela rota que é de cavalo, que é de camelo, que é terrestre. Eles foram atravessando a Ásia por essa rota e foram conhecer esse mundo. E o Marco Polo jogou Lero cá, conversou com o Kublai Khan, ficaram friends, amiguinhos, assistiram anime juntos, né? Ficaram brothers, jogaram Among Us, um matou o outro, e eles se tornaram brother. Tanto que o Marco Polo se tornou embaixador desse império gigante. Gente, que loucura, né? O cara passou uns 20 e tantos anos lá, e depois que ele voltou para a Europa, ele relatou tudo que ele viveu, todas as experiências que ele teve, todos os países que ele conheceu, Afeganistão, a parada toda. E aí ele relatou para os europeus, gente, lá tem muita coisa maluca, maneira, e é bom, hein? Tem muitas especiarias. Daí vem todo esse desejo também de conhecer lá. Tem um detalhe, os caras fizeram um livro sobre isso, um livro extremamente interessante que ficou marcado na história. Até hoje a gente pode até ler, conhecer. E ele é muito influente, né? Só tem um problema, a gente não pode parar para estudar essa história, esse livro do Marco Polo, como uma história real, assim, 100% verídica e verdadeira. Isso porque teve muita ficção no meio, né? O cara que escreveu, o Marco Polo foi narrando lá e o moleque foi mantendo, o cara que escreveu, redigiu, né? Ele era um escritor, né? Ele era um romancista, escrevia histórias de ficção. O cara botou lá uns elementos meio
minha sobrinha. Colocou uns elementos meio malucos no meio, né? E aí ficou uma história um tanto exagerada, né? Ficou uma história um tanto diferenciada, né? Mas ele narra coisas como jacarés, o próprio Marco Polo narrava de uma maneira muito, sabe, surpresa, né? Então, mas é um livro fascinante, sim. Então, seguindo mais um ponto, a gente conhece mais um ser humano, conhecer é fascinante aqui nesse nosso mundo. Olha, só não é só a ficção que é fascinante, né? Que tem coisas surpreendentes. No mundo real existe muita coisa bacana demais, né? Parece realmente um mundo mágico. Nesse caso a gente vai conhecer o Zenri. É bom escrever, Berg, porque esse nome é muito louco. Z-H-E-N-G espaço H-E. He-Man, né? Termina com Ri aí. Não sei nem se a pronúncia é essa, né, gente? Provavelmente não é, se é chinês. E fiz um soletrando aqui pra vocês, né? E ele foi o maior navegador do lá, né? Do Oriente Médio, do Oriente, né? Da China. Ele conheceu o quê? Olha na página 35 lá em cima. 7 expedições marítimas que esse rapaz fez. Ele foi para os territórios da Malásia, Sri Lanka, Índia, Indonésia, Pérsia, Costa Índica da África, né? Então isso tudo ali na Costa Índica da África, justamente a costa pega o Oceano Índico, né? Essa parte de cá. Então ele navegou por ali, por esse Oceano Índico e girou no meio dessa ruma de países, né? Foi o maior navegador dessa turma e é legal como ele tem esse mapa, né? Eu acho que o Berg pode botar uma foto, não sei. Esse mapa aqui da página 35, né? Que a gente tá vendo o globão aí. Destaque interessante, né? Parece duas terras, né? Terra 1 e 2 aí, né? Como se explica. É o mesmo mundo, só que aberto. O globo terrestre, né? O detalhe interessante é que o foco é justamente na Ásia, né? Ele está mostrando no centro aqui, onde seria a China, o Japão, esse local, né? Do lado direito a gente ainda vê a América, né? Interessante. E o outro lado esquerdo a gente tá vendo a Europa lá longe, né? Normalmente os mapas que a gente usa até hoje tá destacando a Europa no centro, né? Nesse caso aqui o cara que fez não é europeu. E aqui nesse box a gente ainda tá vendo invenções dos chineses. O mais legal de estudar história, o mais importante. Tem gente que diz, pra que a gente estuda história? Justamente por causa do, escreve Berg, legado. O legado é o que fica, né? O que perdura, é o que a gente vai levar de uma geração para outra, né? Não é dinastia, é humanidade. Sassagueou, né? É a humanidade, o que uma coisa fez e vai ficando. Se a gente não soubesse escrever lá no passado, fazer papel lá no passado, fazer tecnologias, a gente não saberia usar nem internet hoje, né? Então, a roupa que a gente tem, alguém fez lá atrás. A falha que a gente fala, alguém desenvolveu isso lá atrás. Então, tudo que a gente tem é justamente o legado que fica. E olha um bocado de legado de coisas importantes que os chineses deixaram pra gente, né? No box, página 35. Papel, seda, paleta de fósforo, pólvora, porcelana, louças, fogos de artifício, remédio, pipa, chá, guarda-chuva, corda de pular, pular corda, né? Instrumentos musicais, tinta, bússola e até mesmo sorvete. Tudo isso. A pólvora, inclusive, tá falando aqui dos fogos de artifício, né? Ela surgiu justamente com uma celebração do fogo de artifício. São João. Viva São João. Mas depois começaram a utilizar na guerra, né? A gente até viu lá na Revolução Francesa, ainda não chegamos, né? A gente viu lá na Guerra dos 100 Anos, que os franceses usaram a pólvora para se defender dos ingleses e ajudaram muito, né, a vencer a guerra. E seguindo aqui mais um ponto, a gente chega na página 37, em relação aos cristãos e aquela busca que eles tinham, né, os portugueses, que eles querem as grandes navegações e o porquê. Tá, a gente já viu que eles querem as especiarias, certo, eles querem as especiarias, mas existem mais alguns pontos que dizem que os portugueses queriam chegar lá. Isso é importante, hein? Alguns pesquisadores entendem que os portugueses não queriam apenas as especiarias. Eles iriam querer, estavam motivados a descobrir. O que mais? Tá marcado aí, né? O espírito cruzadista contra os muçulmanos, um ponto aí, do ladinho, o ouro africano e também o sonho de encontrar o reino mítico de João Preste João, né? Preste João. Esses 3 pontos. Que na verdade são até parecidos, né? O reino de Preste João, esse reino mítico que seria como um reino de Eldorado. O Eldorado é a cidade de ouro na América, né? Diziam que existia, ficavam procurando isso, os espanhóis ficavam malucos. Ou Atlântida, né? O reino perdido lá debaixo d'água, que é cheio de joias e ouro. É um reino desse tipo, né? E se dizia historicamente que existiam reinos cristãos perdidos em algum lugar, escondidos, né? Lá no sul da África, lá perto da Ásia, no Oriente, que esse reino teria muitos ouros e teria muitas coisas incríveis, né? E seriam todos cristãos e
seriam descendentes diretos lá do povo que seguia Jesus, e aí foi se perdendo, se fugindo para outro lado, e até que tem bases históricas, inclusive, né, de 2 grupos que teriam ido realmente para o lado da África. E daí teria vindo essa ideia do reino dele, né, o reino do Prestes João. Pois Portugal tinha muito interesse de procurar, né, de encontrar esse reino pelo lado religioso dos caras, e também pelo lado, quero a grana também, né. Não sei se ia roubar ou se ia fazer um combinado lá, né, se iam pegar porque é nóis. E aí outra parte que a gente falou aqui também do ouro, né? Eles queriam ouro africano. A gente viu como Mali, né? A gente viu na última aula como Mali tinha muito ouro lá, né? Então Portugal percebeu e rapaz, é melhor do que a gente ficar fazendo comércio com esses caras aqui. Telefone sem fio demora a chegar na gente, é melhor a gente chegar lá no canto principal e pegar, né? Diretamente da fábricazinha de ouro. Não existe uma fábrica de ouro, tá, gente? Diretamente da natureza. E o outro ponto que é justamente essa coisa contra os muçulmanos, né? Então, isso seria a parte religiosa, a parte cristã, deles quererem defender o seu lado, deles quererem mostrar a cristandade lá, né? Deus Vult, né? Deles quererem evangelizar, deles quererem espalhar mais fiéis. Tanto que ao longo das feitorias, essa palavra é importante, em Berg, feitoria, bota aí, entrepostos, feitorias. Isso eram os postozinhos que os portugueses iam fazendo ao longo, meu Deus, ao longo da África, né? A costa da África, ao longo da Índia também, depois foram chegando lá na China, no Japão, todo esse caminho eles foram fazendo, colocando postozinhos, colocando como que os aviões fazem aquela escala, né, para poder parar, para poder se abastecer, para poder pegar suprimentos. Então eles foram construindo isso ao redor, isso é importante, hein, desse caminho todos que eles faziam. Então, numa dessas, inclusive nesses entrepostos que eles iam fazendo, essas feitorias, eles iam dando nomes, né, fazendo coisas. Às vezes eles precisavam combater alguns inimigos, alguns muçulmanos, alguns caras que não queriam ceder lá. Eles iam lutando, né? Tem toda a narrativa aqui no livro mostrando para vocês como foi isso. E às vezes até colocava o nome de santos, né, para ser o padroeiro daquela região. Então, de fato, os portugueses eram movimentados por ouro, não apenas as especiarias, né, mas por ouro, e pelo desejo, né, da evangelização, da coisa cristã, né, eles tinham isso. Tanto que o reino de Prestes João tinha os dois. Teria essa parte do ouro e teria essa parte da cristandade, né? Então, esses pontos é importante. Estou colocando uma questão de global aí sobre isso. Então, presta atenção, hein? Reino de Prestes João fala justamente sobre o ouro e sobre essa parte do cristão, que eram os motivos que eles tinham, né? A motivação deles irem lá. Não apenas as especiarias, mas para pegar mais ouro, mais riqueza e para poder evangelizar mais esse mundo cristão. Finalizando, então, a gente chega lá na página 40, 41, quando eles vão chegar na Índia, no Extremo Oriente, no Japão e na China, né? Esses dois povos, né, China e Japão, eles eram muito fechados entre si. São e foram durante muito tempo da história. Até o século XX, praticamente, eles eram muito fechados, não faziam comércio com o povo de fora, com os europeus. E os portugueses tentaram fazer uma manobragem lá com eles para conseguir e tiveram um jeito. Quando os portugueses perceberam que a China e o Japão não faziam comércio entre si, apesar de serem povos orientais, né, eles não faziam com os europeus, mas com povos orientais eles não conseguiam, porque tinham piratas japoneses rondando o mar e matando geral. Portugal disse o quê? Temos caravelas fortes, temos canhões poderosos, então vamos matar e eliminar, expulsar, né, esses piratas daqui, assim a gente pode fazer um meio campo legal. Leva os comércios da China para o Japão ou do Japão para a China. E assim o Portugal conseguiu se estabelecer nesses dois lugares. No Japão dos samurais, né, um local tão fechado, os portugueses chegaram lá, hein, foram os primeiros europeus que chegaram, depois foram expulsos, né, os coitados. Mas levaram a cristandade para lá por um tempo. E na China, né, que até hoje existe a província de Macau. Macau que é o mesmo nome da nossa cidade aqui do lado, né, pertinho aqui no RN. Mesma pronúncia, né, português, fizeram essa cidade lá, essa província do Macau. Eu sugiro que vocês façam as atividades, tenta fazer alguma coisa, né, do livro, porque é bem comum, inclusive das páginas amarelas, né, quem conseguir, fizer, puder, porque pode ser uma forma de estudar para a prova. Porque eu gosto de retirar essas questões igualzinha, tá, né, colocar na global, então já facilita. Página 42 e 43, façam essa atividade, porque elas vão ajudar bastante nessa prova, certo? 42 e 43, de fato. Beijão no coração, quase 20 minutinhos, mas não foi 20 minutinhos. Tchau, tchau.